not? I don't know specifically. I'm not sure. I don't know exactly. I just don't know. Was a Theranos manufactured device ever deployed in the battlefield? No. Was it ever deployed in a medevac helicopter? No. Were you and Sunny Balwani ever engaged in a romantic relationship? Yes. When? For a long period of time. Would you say for the majority of that time were you living with Ms. Holmes? Yes. Did you ever tell investors that you had a romantic relationship? No. Personally, me talking to investors one-on-one, telling them my relationship, no, I didn't. Parece que Elizabeth estava essencialmente tentando fazer a mesma coisa. Fingir que tudo funciona perfeitamente e, eventualmente, a ciência iria confirmar suas afirmações, exceto que isso nunca aconteceu. E há uma diferença enorme entre fingir que nosso telefone funciona melhor do que realmente funciona e afirmar que nosso dispositivo médico funciona melhor do que realmente funciona. Elizabeth permitiu conscientemente que resultados de testes incorretos fossem enviados aos pacientes para manter a fachada. Ela colocou vidas em risco por seus próprios interesses egoístas. Como um ex-funcionário da Theranos disse, a Theranos era como tentar construir um ônibus enquanto você está dirigindo o ônibus. Eventualmente alguém vai perceber. Nem todos acreditavam na propaganda de Elizabeth, na verdade, como parte do acordo que a Theranos fez com a Walgreens. E sempre que as pessoas diziam não para Elizabeth ou diziam que algo não era possível, ela dizia que eram desleais, que não estavam vendo a visão ou pensando grande o suficiente. Mas então um dia tudo mudou. Um repórter do Wall Street Journal chamado John Kerry Rowe recebeu uma dica anônima de que a Theranos estava mentindo sobre tudo. Esse foi o início da investigação de John sobre a Theranos e o começo do fim para Elizabeth. John conseguiu encontrar vários ex-funcionários da Theranos que estavam compreensivelmente nervosos para falar com ele e quebrar seus acordos de confidencialidade. Mas, felizmente, muitos deles sabiam que precisavam falar sobre o que a Theranos estava fazendo. E então eles contaram a ele o que sabiam. John também encontrou médicos que haviam utilizado a Theranos e eles confirmaram que haviam recebido resultados de testes incomuns. Ela implorou a Rupert Murdoch para encerrar a história porque a empresa dele era dona do jornal. Mas ele disse que não se envolveria. Mas o estrago estava feito. O artigo finalmente fez com que as pessoas fizessem mais perguntas sobre Theranos. Em pouco tempo, os reguladores fizeram uma inspeção surpresa no laboratório Theranos e logo perceberam a extensão da fraude e mentiras que ocorreram. Os reguladores publicaram um relatório que dizia que a Theranos provavelmente causaria ferimentos graves, danos ou morte. Os reguladores descobriram que se você executasse o mesmo teste na máquina Edison 2 vezes, muitas vezes daria 2 resultados totalmente diferentes. As máquinas também falharam em cerca de 1/3 das verificações de controle de qualidade e os resultados foram até 146% diferentes dos das máquinas convencionais, por exemplo. O teste de sífilis deles teve precisão de apenas 65. Então, 35 em cada 100 pessoas obtiveram o diagnóstico errado. Eles também descobriram que as pessoas nos laboratórios da Theranos foram ordenadas a simplesmente desconsiderar quaisquer resultados que parecessem incomum. O relatório foi condenatório e finalmente ficou claro para o mundo que se tratava de uma fraude gigantesca. Uma empresa de 9 bilhões construída sobre mentiras, enganos e segredos. O castelo de cartas de Elizabeth estava finalmente desmoronando em 2018. Theranos foi totalmente dissolvido e Elizabeth foi indiciada por fraudar investidores e pacientes. Ela se declarou inocente em todas as acusações. Os investidores entraram com ações judiciais de $1 milhão e ainda assim, Elizabeth ainda tentou alegar que não tinha feito nada de errado. Em entrevistas, ela alegou que não acreditava que suas ações estavam causando mal aos pacientes, até que a inspeção do governo apontasse o contrário.
Após o episódio do fechamento do laboratório da Theranos, teve o início do processo criminal que buscava responsabilizar Elizabeth Holmes e seu antigo parceiro, Sunny Balwani. O julgamento, que teve seu curso adiado por conta da pandemia, ainda enfrentaria algumas reviravoltas, como a inesperada gravidez de Holmes durante o processo. A mídia chegou a especular se ela não engravidara deliberadamente para assim conseguir a simpatia da opinião pública e, quem sabe, atenuar ou até mesmo reverter sua pena. Entretanto, ao final do ano de 2022, o veredicto foi pronunciado, condenando Elizabeth Holmes a mais de 11 anos de prisão. Apesar das diversas tentativas de transferir a culpa para Sunny e de tentar persuadir o júri e a opinião pública de sua inocência, o destino de Holmes fora selado com a condenação à prisão. Acabava ali a trajetória que parecia promissora aos olhos dos investidores e do Vale do Silício, mas que acabou por enganar as maiores figuras do governo americano e por colocar em risco a saúde e a vida de milhares de pacientes que confiaram nos diagnósticos emitidos pela Theranos. A triste coincidência é que, assim como seu pai, que fora vice-presidente da Enron, empresa de energia que até então era o maior caso de fraude empresarial dos Estados Unidos, Elizabeth estava envolvida num processo tão fraudulento quanto, evidenciando os males que a má gestão e que a filosofia do finja até conseguir pode ser tão temerária quanto danosa. Toda essa história incrível de mentiras, fraudes e manipulação está disponível em um seriado do serviço de streaming Hulu chamado The Dropout, estrelado e produzido por Amanda Seyfried. Também está em produção um filme para o cinema que contará a mesma história, protagonizado por Jennifer Lawrence. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.